Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo e vamos falar do meu filme favorito de comédia romântica. Esse aqui eu não vou ficar em cima do muro, é o que eu mais gosto, é o que eu mais dou risada, eu acho emocionante, mas mais engraçado do que emocionante. Estou falando dele, Esposa de Mentirinha. Acho que todo mundo já ouviu falar desse filme, já viu aqui, mas quem não viu, sinta-se bem-vindo. E vamos comentar um pouco sobre, terá muito spoiler, falarei muito sobre o filme, então eu recomendo, assista primeiro, veja o filme, depois vem aqui e acompanhe o que eu tenho a dizer. Eu vou falar os pontos que eu gosto, os pontos que eu não gosto, que não tem, e todos são ótimos, tá? Então vamos lá. Esposa de Mentirinha, adoro esse filme, cara. Primeiro, eu já comentei em algum um outro vídeo meu sobre namoro ou liberdade, a questão de tudo favorecer aquilo para acontecer no romance, sabe? Que eu acho isso meio bobo, mas eu entendo a ideia. E eu gosto muito daquele filme porque não tem isso, é muito mais natural. Aqui não, aqui esse filme já é esculachado, tá? Tem que acontecer algo espetacular para funcionar. Esposa de Mentirinha, vamos lá. Adam Sandler, pra mim, ele tá fantástico aqui, né? Ele e a Jennifer Aniston, sim, são dois atores incríveis, eu adoro eles, né? Eles são muito bons profissionais. E esse filme aqui é maravilhoso, cara. Ele é extremamente engraçado. A história gira em torno principalmente do Adam Sandler, né? Ele é o principal do filme, que é um cara que, como posso dizer, ele é um cara que estava noivo de uma moça, né? E ela não começa nisso, tá? Ele estava noivo de uma moça e ele tava para casar, estava no dia do casamento dele. Ele escutou atrás da porta que ele é um cara muito feio, que a mulher estava se casando com ele porque ele ia se tornar um cirurgião plástico, então ele seria rico, né? Ele teria dinheiro pela profissão dele. E é por isso só, porque ela já tinha ficado com um cara na noite de... Como é que fala? Na espírito solteira dela, ela ficou com um cara que ela gostava muito, então ia casar mais pelo dinheiro. Então assim, ela totalmente interesse e ele escuta isso, sabe? Atrás da porta, assim, ele meio que escuta sem querer e aquilo desilude. Nossa, ele fica completamente desiludido do amor. A vida dele acabou ali, falou, mano... Eu estava apaixonado por uma moça, fazia de tudo por ela e aquilo pegou. Então, assim, é uma história. O filme é extremamente comédia, tá? Ele é muito mais comédia do que comédia romântica. Então, assim, ele leva isso muito pro tom engraçado. Mas é uma coisa pesada se você parar pra pensar. É uma coisa triste que aconteceu com ele. E isso definiu muito a vida dele, sabe? Porque a partir deste momento, ele começou a ser uma pessoa mais fria. Ele queria ficar com as moças, ele ficava com mulheres, né? Usufruindo de inteligência. Ele usava esse apego emocional, esse desapego que ele teve, na verdade, como arma. Ele utilizava essa sofrência para poder atrair mulheres. Então ele se tornou um cara safado, um cara galinha, que ia para cima de qualquer mulher que achasse atraente e só ficava por uma noite, talvez duas, e descartava. Então ele virou aquele homem ruim nesse sentido, sabe? Péssimo, né? Nesse sentido. Mas ele transforma isso de uma forma engraçada no filme. Ele consegue transmitir como comédia. E é engraçado como ele exubera isso, né? Aí depois mostra que o tempo passou, vários anos, ele se tornou realmente alguém rico, é uma pessoa bem sucedida no trabalho dele, ele virou um cirurgião plástico, então ele faz botox, silicone, ele faz essa parte plástica mesmo da pessoa, né? Então ele é um cara muito famoso, assim, ele, no mundo artístico, né? Tipo, os famosos procuram ele porque ele faz um trabalho excelente, então ele é um ótimo profissional. E como ele tem dinheiro e ele tem esse desapego agora, porque ele se sentiu tão magoado lá pela traição, que ele teve mais cedo, que ele não quer se apegar a ninguém. Então é difícil, ele não se apega mais às pessoas, às mulheres, né? Ele usa meio que ele usa as mulheres, né? Então assim, ele é um cara mais frio. E temos a entrada da segunda protagonista, como é que fala agora? Nossa senhora, a atriz coadjuvante, né? Que é a Jennifer Aniston, ela é o par dele, né? Na comédia. Ela é a secretária dele no filme, né? Ele é o cirurgião plástico, é a secretária, ele que cuida, a recepcionista, a ajudante, ela faz tudo. Ela literalmente faz tudo pra ele, assim. E ela também teve uma vida, né? Ela teve 2 filhos num casamento, o casamento não deu certo, se separou e tá tentando ganhar a vida dela. Então ela trabalha pra ele, os dois têm um convívio muitos anos, eles trabalham juntos há muitos anos, então eles se conhecem muito bem, né? Pelo convívio que eles têm. E é onde entra a comédia, o romance da ideia. Durante uma festa que teve lá que o cara foi participar, ele viu uma moça que a outra que tava na capa, que, mano, super modelo, linda, nem sei se é uma modelo, tá? Mas é uma mulher linda, maravilhosa. Ele se apaixona pela beleza da mulher. Nossa, que mulher!
Ele faz de tudo ali pra conquistá-la, ele consegue, tem uma noite juntos os dois lá, e ele meio que se apaixona demais. Fala, mano, achei, essa é a mulher da minha vida. Só que assim, ele foi muito pela carne, ele foi muito pela aparência, sabe? Pra ele é uma mulher maravilhosa, de beleza, lindíssima, super jovem parada com ele, né? Então ela tinha toda uma animação, ele realmente se apegou assim, falou, nossa, será que agora é o momento? Será que eu achei a pessoa certa? Então ele se apaixona de certa forma muito fácil. Ele pegou esse sentimento, né? E cara, eu tô contando de uma forma assim que é simplista, mas o filme ele torna tudo isso muito engraçado. Como as coisas acontecem, é muito, muito bom, dá muita risada, sabe? E aí que entra o ponto mágico que eu falei. Ele escolheu ela, falou, não, essa aqui é porque eu me apaixonei, é por essa que eu gostei, maravilhosa. Só que essa moça, ela teve umas desilusões já na vida dela, amorosas e de família, e ela tem umas coisas que ela quer resolver antes, que ela quer ter certeza de que ele não é um safado, sabe? E ele fica, cara, como eu tô gostando muito dela, eu quero ficar com ela de verdade, quero tentar, então ele meio que, tá, ele se esforça para poder conseguir. Todos os que conhecem ele, que é o primo dele, que é muito engraçado, e a secretária ali, a Jennifer, eles conhecem ele já há muito tempo, né? Falam, ó, é mais uma, você não tá apaixonado nada, essa aí é mais uma que tá num caso, que você vai ficar duas vezes, aí você vai enjoar e vai sair fora. Ele, não, essa é a certa, não sei o quê. Então, assim, todos eles já sabiam dessa rotina dele, só que ele não, né? Tipo, não, é ela. Então ele tava se esforçando para conseguir. E eles, tá, você tá falando, mas a gente sabe que não é assim, né? E é muito legal porque você vê como as pessoas fora ele têm uma visão dele, assim, já muito concreta, já enxergam isso nele. E ele não tá vendo mais isso nele. Tipo, caramba, mano, eu sempre achei que fosse assim e deixei de ser. E não deixou, ele é desse jeito, sabe? É muito foda. Aí entra a questão que eu falei do poder mágico do universo conspirar para aquilo funcionar. Uma coisa que ela queria fazer, que a moça queria ter certeza dele, é que ele é um cara que seria responsável, que é um cara de família, que é um cara que vai assumir, que vai ser entrar no relacionamento de verdade, né? Então, ele cria uma mentira, que é a esposa de mentirinha, né? Que é o nome do filme. Ele fala, bom, já que eu tenho que demonstrar pra ela que eu sou um cara família, maduro, eu vou falar que eu tenho filhos e que eu tive uma esposa, eu sou divorciado, sabe? Pra poder, como é que fala? Demonstrar pra ela que eu sou um cara adulto, né? Aí ele contrata os filhos da Jennifer pra poder trabalhar para ser os filhos dele. Mano, aí já começa a piada, tá muito bom, cara. Aí tem o filme desenrola, eles tentam demonstrar pra ela que eles estão juntos, que são família, eles se dão muito mal, tipo, ele não é muito chegar nas crianças assim num primeiro momento, sabe? Conhece eles já, né, pelo tempo que eles trabalham juntos, mas não são muito próximos. As situações engraçadas vão acontecendo, é muito bom. Tem uma piada muito, muito boa que eu achei fantástica. A primeira vez que eu vi, eu rachei o bico. O filho da Jennifer, né, o mais novo, ele chama o cocô dele de Devlin. Aí ela explica lá na história porque é por causa de uma amiga que ela tinha na faculdade, a menina, uma inimiga dela tinha. Então ela batizou o cocô do filho com o nome da menina. Então eles usam essa palavra como se fosse um xingamento, que é o nome dela. Aí depois essa moça aparece lá na frente. Putz, é muito bom a interação, as piadas são ótimas, eles atuam muito bem juntos. Toda essa parte de convívio mesmo, sabe? Você vê ele interagindo com as crianças, cara, que emocionante, é muito bonito, porque as crianças, elas têm os traumas dela, porque o pai é ausente, sabe? O ex-esposo da mulher lá, da Jennifer, ele é ausente, ele não é um pai presente, então ele foge das responsabilidades. O Adam Sandler, ele não é pai, mas ele se apega às crianças, tipo, ele vê que pode exercer uma certa função, então ele começa a gostar das crianças, que ele se diverte com elas. Ele vê coisas absurdas que eles fazem e ele é verdadeiro, ele fala as palavras, as coisas sem pensar às vezes. Ele fala, você quer fazer isso? Mas por que você não faz isso? Tipo, ele é simplesmente direto, e essa parte de ser direto eu acho fantástica, sabe? Eu acho muito legal. Uma criança não pode falar isso. Não, tem que falar assim, tem que jogar na cara. Eu acho muito engraçado como ele trata a situação. Por mais que ela seja empregada dele, né? Que ele seja o chefe, chega um determinado momento que ela começa a falar verdades na cara dele. E ele, realmente, ele começa a ver isso. E uma coisa muito interessante, que é onde o filme pega, né, que eu falei da magia, o que teve que acontecer todo esse caso pro amor aparecer. Por exemplo, eles vão chegar num determinado momento do filme que eles vão pro Havaí, né, para poder fazer lá todo um processo do casamento, lá não sei o quê.
Então ele vai para o Havaí e é onde tudo acontece, né? Mas é muito interessante por quê? Porque ele vê na Jennifer uma amiga. Isso que é interessante. É a única amiga mulher que ele tem, sabe? Ele tem um primo, ele tem uns amigos dele assim, que existem, mas ele confia nela. Eles trabalham tanto tempo juntos, existe essa confiança que o trabalho transformou, né, em amizade, que assim, por mais que eles não fossem amigos fora do serviço, eles sabiam de tudo um do outro que acontecia fora do serviço. Como eles trabalhavam juntos o tempo inteiro, só os dois, existiam conversas, existiam casos, né, tipo assim, dele falar o que fazia, dela falar também. Então, ele conhecia das pessoas, da vida particular dela, e ela conhecia do dele. E essa interação entre os dois é muito legal, porque eles falam isso no filme e eu acho fantástico. Eles têm um pelo outro respeito e admiração. É uma opinião minha. Pra mim, o amor, existem dois tipos de situações no amor, né? Existe amor e existe paixão. Paixão é aquele desejo, cara. Você olha pra pessoa, você se sente atraído, acha bonito, você acha sexy, você acha tudo isso. Uma pessoa, você está apaixonado por ela, você vê tudo luminoso. Nossa, aquela pessoa, tudo que faz é maravilhoso. Tudo que ela fala, tudo que ela deseja, você fala, nossa, é incrível. Apesar de algumas vezes não ser, você tem uma ilusão sobre aquilo, sabe? Pela forma que aquilo te atrai. Então, essa é a paixão pra mim. E o amor, pra mim, é o respeito. A convivência. Você conviver com alguém, você conhecer a pessoa e principalmente você admirar. Quando você começa a conhecer os defeitos e as qualidades e mesmo assim você admira a pessoa por ser quem ela é, isso é amor, sabe? Isso, pra mim, você se constrói com o tempo, você constrói com convívio. É o dia a dia, o passo a passo, passando pelos problemas, passando pelas vitórias. Então, toda essa parte do amor, pra mim, essa é a construção. E pra mim é o que aconteceu aqui. Eles não tinham uma atração física um pelo outro ali. Eles não tinham aquela paixão. Nossa, bateu o olho. Eles foram construindo isso com o tempo. O respeito que um tinha pelo outro e a admiração que um tinha pelo outro, ela admirava nele o trabalho dele, as responsabilidades que ele tinha, a forma como ele chegou onde chegou, toda a dedicação que ele fez na vida, ela admirava. E ele admirava ela, como ela lutava, sendo mãe solteira de 2 filhos, como ela teve que escolher se separar para poder conseguir seguir em frente. Vou espirrar só um minutinho. Ela se dedicando para ter saúde, então assim, cuidando. Então os dois criaram esse vínculo de amor e respeito, né, de admiração com o tempo. Só que eles não batia como amor, só tinha isso em admiração e não chegava no nível do amor porque eles ainda não tinham aberto essa porta. Quando eles vão para o Havaí e situações vão acontecendo, desculpa novamente, situações vão acontecendo, um vai vendo no outro que, cara, aquilo pode ser mais do que admiração, sabe? O amor entre eles foi construído com o tempo e eles não notaram. Quando viu que poderia se separar, que poderia não funcionar aquilo, ou não funcionar, não dar liga, sentir falta, podia ser quebrado a ligação que eles tinham, o elo que eles tinham, aquilo pesou e aonde o amor bateu, onde falou, nossa, é aqui que a gente pode chegar, né? Poderia ser mais. E um consegue ver no outro essas coisas. E quando eles começam a colocar pra fora o que eles viam de qualidade no outro, essa cena é maravilhosa. Tem 2 cenas que eu acho muito emocionante. Essa, em que o Adam Sandler e a Jennifer tem um momento que eles têm que falar um pro outro o que eles veem de bom no outro, as qualidades. E aquilo vai abrindo o coração. Eles vão falando, e eles vão percebendo eles mesmos que eles viam aquilo e não sabiam. Tipo, o cara, por exemplo, ele começa a falar do sorriso dela, que ele sempre gostou, mas nunca expressou, e começou a reparar que realmente gostava, de como ela se dedicava com ele, ela vendo nele o esforço dele. Então, assim, essa parte é muito bonita, é muito emocionante. E também eu acho muito emocionante a parte da piscina, quando o moleque lá meio que chantageou para ir para o Havaí, né? E queria nadar com os golfinhos, né? O filho da Denver. E ele não sabia nadar. Aí ele fica revoltado lá. Como assim? Você veio pra cá pra isso, mas você não sabe fazer isso? Aí ele vai ensinar o garoto a nadar. Putz, é muito legal porque ele dedica o tempo dele para ajudar o garoto a crescer, né? A desenvolver uma habilidade. E, ele cria um laço com as 2 crianças a partir disso, muito profundo. Tipo, as crianças começam a ver ele como um cara, como um adulto, como um homem, sabe? Assim, nossa, é o cara que tá me ajudando, me incentivando a crescer. E responsável, sabe? Responsável. E ele começa a ver que é muito legal as crianças, tipo, ensinar, proteger, cuidar. E é uma coisa que vai fortalecendo. Essa cena é muito linda, muito emocionante, mas o filme em si extremamente engraçado. Nossa, as piadas são muito inteligentes, as piadas são muito boas.
O filme é muito bom nessa pegada de comédia, maravilhoso. Eu acho que a pegada do amor é o que eu falei, a questão deles só se apaixonarem no Havaí, porque teve que surgir um casamento forçado, um casamento muito apressado, teve que viajar para um outro país, né, que é os Estados Unidos, mas uma outra região, um hotel, um evento, tipo assim, será que isso aconteceria se eles estivessem no trabalho ainda? Eu acho que não, porque eles passaram tanto tempo juntos e nunca aconteceu, teve que vir uma hecatombe de eventos enorme para poder chegar nesse momento. Eu acho que é uma forma meio impraticável, sabe? Isso não acontece no dia a dia. Eu não tenho dinheiro para ir quase para o estado, para a cidade vizinha, que vai pegar um ônibus. Como é que eu vou conseguir encontrar uma pessoa no Havaí, sabe? Então esse tipo de coisa assim, eu acho muito provável, só para rico mesmo, né? Então essa parte é bonito, é deslumbrante, nossa, que romântico acontecer isso, mas não é prático. Não é uma coisa que pega no dia a dia, mas como é um filme, eu tô falando do filme em si, cara, ele é maravilhoso. Então, assim, é o meu preferido, tá? É o filme que eu mais dou risada. As piadas são inteligentes, são incríveis, são muito engraçadas, são muito boas. As cenas são muito bem gravadas. O romance é muito bem desenvolvido, tá? Você vê que não é uma paixão nítida dos dois, é uma coisa que eles vão falando desde que se conhecem até chegar a hora. Eles começam a expor o que eles viam do outro, que eles nunca falaram antes. Então, é muito bonito isso. Então, assim, um filmaço, filmaço, filmaço. Dê uma oportunidade, quem nunca viu, assista. Se você gosta de comédia romântica, gosta de comédia em si, e você quer mais comédia do que romance, cara, muito inteligente, muito engraçado, muito bom. Dê uma oportunidade, assista um filme que é maravilhoso de verdade, tá? Esposa de Mentirinha. 10 de 10, 1000 de 1000, notas lá em cima. E com isso, gente, eu vou ficando aqui. Eu agradeço a todos por assistirem o vídeo, tá? Obrigado mais uma vez. Vejam o filme, compartilhem, comentem aqui se vocês gostaram também, o que vocês acharam da minha opinião. Se concordam comigo ou não, né? Então, vamos conversar sobre, tá? Muito obrigado a todos, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!